Brasil sem esgoto, o país onde o futuro fede e ninguém dá descarga. Boa noite, meus caros sobreviventes da civilização tropical. Se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo de volta ao canal Na Fé com Ironia. Esse humilde confessionário onde a gente tenta entender o Brasil sem perder a alma, nem o senso de humor, que é a última coisa que morre por aqui. Hoje, o assunto é daqueles que não dá ibope, não vira trend, não rende dancia, mas define quem a gente é como país. Saneamento básico, ou melhor, a ausência dele. Porque falar de saneamento no Brasil é como falar de educação financeira em reunião de família endividada. Todo mundo sabe que precisa, mas ninguém quer encarar. Outro dia, eu estava andando por uma rua qualquer, dessas que você encontra em qualquer periferia brasileira, e vi uma cena que deveria constranger até estátua. Um esgoto correndo a céu aberto, crianças brincando ao lado e um cidadão de chinelo e resignação, pulando aquele rio de indignidade como quem pula a poça d'água depois da chuva. Aquilo não era exceção, aquilo era o retrato. E aí você lembra que, segundo dados amplamente divulgados por institutos como o Trata Brasil e reportagens da grande imprensa, milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à coleta de esgoto. Não é figura de linguagem, é literal, é concreto, é fétido. Mas calma, o Brasil tem foguete, tem rede social, tem debate ideológico sofisticado, só não tem esgoto tratado. Chesterton dizia que o problema do mundo moderno não é que as pessoas não saibam o que fazer, mas que não fazem o que sabem. O Brasil é exatamente isso. Um país que já diagnosticou o problema, escreveu leis, criou planos, fez conferências e ainda assim deixa o básico escorrer pela sarjeta. E aqui entra uma ironia quase bíblica. No livro de Deuteronômio, há uma instrução simples, quase primitiva. O povo deveria manter o acampamento limpo, enterrando seus objetos fora da área habitada. Veja bem, estamos falando de um povo no deserto, sem ministério, sem orçamento, sem ONG. E ainda assim, havia uma noção de dignidade sanitária. Agora, olhe para certas regiões do Brasil e me diga, evoluímos ou sofisticamos o atraso? O problema não é apenas técnico, é moral, é civilizacional. Edmund Burke, aquele velho conservador que entendia mais da sociedade do que muito especialista moderno, dizia que a civilização depende de pequenas virtudes acumuladas. E saneamento é isso, uma dessas pequenas virtudes invisíveis que sustentam todo o resto. Sem ele, não há saúde pública, não há dignidade, não há igualdade de oportunidades. Mas aqui, meu amigo, a gente prefere discutir o topo da pirâmide enquanto ignora a base rachada. E não é falta de dinheiro apenas, como muitos gostam de repetir com ar de especialista de mesa de bar. É falta de prioridade, é escolha política, é cultura de improviso. Enquanto isso, em países como os Estados Unidos, o saneamento básico é tão óbvio que nem entra em debate público. Ninguém faz campanha prometendo esgoto tratado, porque isso já é pressuposto. É como prometer que o avião vai ter asas. Aqui, não. Aqui, o cidadão aprende desde cedo a conviver com o absurdo,
A criança cresce vendo esgoto a céu aberto como parte da paisagem. E o mais trágico se acostuma. Machado de Assis já alertava que o hábito é o grande guia da vida humana. O brasileiro se habitou à precariedade e quando a miséria vira hábito, ela deixa de escandalizar. E aí entra o toque final dessa tragédia, com pitadas de comédia. O discurso moderno que fala em dignidade, direitos, inclusão, mas tropeça no básico. Porque não existe dignidade onde falta água limpa. Não existe igualdade onde esgoto define quem adoece primeiro. C.S. Lewis dizia que você não pode consertar o mundo ignorando a natureza humana. E a natureza humana, meu caro, precisa de ordem, precisa de estrutura, precisa do mínimo para florescer. Sem isso, o resto vira teatro. E veja como tudo se conecta. Saneamento precário gera doença, que gera sobrecarga no sistema de saúde, que gera gasto público, que gera mais impostos e, no fim, o brasileiro continua pagando caro para viver mal. É um ciclo quase perfeito de ineficiência. E no meio disso tudo, ainda tem quem ache que o problema do Brasil é falta de debate sofisticado. Não, meu amigo. O problema do Brasil é que ainda estamos discutindo aquilo que já deveria estar resolvido há décadas. É como tentar escrever poesia enquanto a casa está pegando fogo. E aqui vai a moral da história. Porque toda boa crônica precisa de uma. Um país que não resolve o básico dificilmente alcança o extraordinário. Não adianta sonhar com grandeza quando o chão ainda está sujo. Talvez o verdadeiro atraso do Brasil não seja econômico, seja moral, seja a incapacidade de tratar o essencial como prioridade. Então, eu te deixo uma pergunta, daquelas que incomodam mais do que cheiro de esgoto em dia quente. Como é que a gente chegou ao ponto de normalizar o que deveria nos revoltar diariamente? Se isso te faz pensar, já valeu o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com alguém que ainda acredita que o problema do Brasil é só discurso. Se inscreva no canal Na Fé com Ironia e deixa seu comentário. Eu quero saber o que você acha. E lembre-se, no Brasil, até o básico virou luxo, mas a ironia ainda é gratuita. Até o próximo vídeo. Tchau!